Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mentalship, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 21º episódio da nossa série de 24 que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Vamos mergulhar nessa história de julgamentos em série, onde um homem, acorrentado, precisa enfrentar uma multidão, um conselho, uma conspiração e até um governador. Nossa história começa no epicentro da tensão, Jerusalém. O apóstolo Paulo acabou de ser preso, e numa reviravolta, ele recebe permissão para falar justamente com a multidão enfurecida que queria o seu fim. A atmosfera é pesada, sabe? É um homem contra centenas. O que ele poderia dizer para reverter essa situação? E a primeira jogada dele é genial. Ele se dirige a eles em hebraico, a língua deles, a língua do coração. Ele não começa com um debate teológico complexo. Não. Ele oferece algo muito mais direto e pessoal, a sua própria história. A defesa de Paulo é, na verdade, a sua própria biografia. Ele não tenta esconder o passado. Pelo contrário, ele o usa como ponto de partida. Ele detalha toda a transformação de um fariseu super dedicado que perseguia os cristãos para um seguidor de Jesus depois daquele encontro marcante na estrada de Damasco. É uma narrativa de conversão tão radical que, no mínimo, deveria deixar todo mundo curioso. Só que a ponte que ele estava construindo com tanto cuidado, ela desmorona. E tudo por causa de uma única palavra. No momento em que Paulo revela que a sua missão divina é levar a mensagem aos gentios, ou seja, os não-judeus, a multidão simplesmente explode de raiva. Essa ideia ia contra tudo que eles acreditavam sobre sua identidade nacional e religiosa. Com o povo gritando pela morte dele, o comandante romano decide usar o procedimento padrão da época, açoitar o prisioneiro para arrancar uma confissão. Mas é exatamente nesse momento que acontece uma virada totalmente inesperada na história. Pensa só na cena. Diante de uma punição brutal que parecia inevitável, que tipo de poder um prisioneiro acorrentado poderia ter? Como algumas palavras poderiam simplesmente parar a força do Império Romano? Parece uma situação sem saída, né? E aqui vem a reviravolta. Paulo joga sua carta na manga. Ele revela que é cidadão romano, e isso muda tudo, na hora. Açoitar um cidadão romano sem um julgamento formal era completamente ilegal. De repente, o poder da lei se sobrepõe à força bruta, e o comandante, que tinha todo o controle, agora é quem fica com medo. Agora, protegido temporariamente por sua cidadania, Paulo é levado para outro campo de batalha. Ele sai da rua e vai para o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. A luta agora não é mais física, mas sim política e teológica. As palavras viram as armas. E mais uma vez, Paulo mostra que conhece a plateia como ninguém. Com uma única frase, declarando sua esperança na ressurreição, ele toca exatamente na ferida que dividiu o conselho. Os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não. O resultado, o tribunal se transforma num caos, com os dois grupos discutindo fervorosamente entre si. Depois de toda essa confusão, Paulo é retirado dali para sua própria segurança. E nesse momento de silêncio, depois da tempestade do debate, ele recebe uma confirmação que vem de cima. O próprio Senhor aparece para ele, e a promessa redefine completamente o seu futuro. A jornada não ia acabar ali em Jerusalém. O destino final dele era dar o seu testemunho no coração do Império, Roma. Só que essa promessa divina bate de frente imediatamente com uma ameaça bem humana e mortal. Enquanto o céu promete Roma, aqui na terra, mais de 40 homens fazem um juramento radical. Não iam comer nem beber até conseguirem matar Paulo. Acontece que essa conspiração é frustrada de um jeito surpreendente. O sobrinho do próprio Paulo ouve o plano e corre para avisar. O comandante romano, uma vez alertado, age rápido. Ele envia uma escolta militar enorme para transferir Paulo em segurança para Cesareia, no meio da noite. Chegando em Cesareia, que era a capital romana da província, o conflito muda de nível de novo. A disputa sai das ruas e do conselho religioso para um tribunal romano oficial, diante do governador Félix. Diante do governador,
Paulo apresenta sua defesa de forma lógica, calma, clara. Mas Félix, que era um político bem astuto, escolhe não decidir nada. Ele adia o veredito, deixando Paulo num tipo de limbo jurídico. A justiça dos homens, pelo visto, prefere esperar. Mas a curiosidade de Félix fala mais alto, e ele chama Paulo para uma conversa particular, junto com sua esposa Drusila. Só que mesmo diante do poder, Paulo não recua. Ele fala sobre justiça, sobre autocontrole e sobre o juízo que viria. Eram temas que batiam direto na consciência do governador. A mensagem de Paulo mexe profundamente com Félix. Ele fica com medo, mas em vez de buscar a verdade, ele espera receber um suborno. E como não recebe, simplesmente dispensa Paulo. E aí, o tempo passa. 2 anos inteiros. E Paulo continua ali, preso, com seu caso engavetado. Essa jornada longa e difícil revela um testemunho que foi forjado sob uma pressão imensa. Então, a pergunta que fica é: qual é o legado dessas correntes? O que a gente pode aprender dessa experiência de confinamento e de tantos confrontos? Bom, 3 lições ficam bem claras aqui. Primeiro, que a nossa história pessoal de transformação pode ser a ferramenta de fé mais poderosa que a gente tem. Segundo, que o propósito divino pode se mover através de sistemas humanos, como as leis romanas, por exemplo. E, por fim, que a verdadeira fidelidade não se limita por correntes ou por muros de uma prisão. Essa história toda nos deixa com uma pergunta bem interessante. Como é que prisões podem se transformar em plataformas? Fica claro que as limitações, mesmo as correntes, nem sempre são o fim da linha. Às vezes são justamente elas que amplificam a mensagem. No próximo episódio, veremos Paulo diante de reis e governadores, seu apelo a César e o caminho inevitável rumo a Roma. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico. Mentalship, onde o conhecimento dobra a cada informação.